Preciosa paz do Senhor, nós vamos dar continuidade à ministração sobre a grande tribulação. Hoje nós vamos continuar falando sobre o anticristo, só que nós vamos ver os nomes que ele tem na Bíblia. O anticristo, porque ele tem vários nomes na Bíblia. Nós começamos no programa passado, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, quando João viu o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. João teve esta visão com os 10 chifres, que significa um poderio militar, uma completude terrena. Vimos também que o anticristo será o homem mais inteligente de todos os tempos, porque o dragão dar-lhe-á o seu poder. Vimos que os 10 diademas eram as peças que adoravam os soberanos em Roma, os reis. No versículo 2 do capítulo 13 nós temos: e vi a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Agora veja que interessante. Hoje em dia, muitas nações têm escolhido inconscientemente ou conscientemente símbolos para representá-las. Por exemplo, a China, o símbolo da China é o dragão. A Inglaterra, o leão. Os Estados Unidos, a águia. A Rússia, o urso. A Itália, o lobo. Então, consciente ou inconscientemente. E a besta aqui, nesse versículo 2, diz: a besta aqui como um leopardo, o urso e o leão. E nós vemos isso em Daniel no capítulo 7. O leopardo simboliza a Grécia, o urso, o Império Medo-Persa, e o leão, o Império Babilônico. E o interessante da história é que a história chama de Alexandre o Grande, mas Deus chama Alexandre de o bode. Daniel, capítulo 8, versículo 5 diz: e estando eu, considerando eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Diz a história que Alexandre o Grande, na sua biografia, ele com 30 anos de idade, ele chorava, porque não tinha mais o que conquistar. E ele era tão rápido, que quando a cidade que ia ser destruída por ele achava que ele estava saindo para destruí-la, ele já estava chegando, destruir, já partia para outra. Por isso que ele é considerado o leopardo. Então a besta, ela tem força, rapidez e ameaça. Então vai ser o quarto animal que Daniel viu, vai estar dentro disso aí. Quando ele viu sair um chifre pequeno, e esse chifre tinha olhos e falava nomes de blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. No bloco de hoje nós vamos ver especificamente os nomes que o anticristo tem na Bíblia. Vamos ver o nome e as passagens bíblicas. Vamos nos deter hoje somente em cima dos nomes que o anticristo tem na Bíblia. O primeiro nome, besta, em Apocalipse 13, 1 diz: e eu pus-me sobre a areia do mar. Já explicamos que essa areia do mar aqui é povos, nações, não é mar literal. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O outro nome, iníquo, homem sem lei. Em 2 Tessalonicenses, vá anotando aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na segunda vinda de Jesus, literalmente, é quando o anticristo vai ser destruído. Ele e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. É tanto que lá no final da tribulação,
quando Satanás também vai ser jogado no lago de fogo, diz, aonde já estava o anticristo e o falso profeta. Então, o lago de fogo vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Não confunda o lago de fogo com o inferno. O lago de fogo é o destino final de quem está no inferno. E quem vai inaugurar o lago de fogo são o anticristo e o falso profeta. No grego, a palavra iníquo é anomos, ou seja, o sem lei, o subversivo. Outro nome, a abominação da desolação. Isso tudo são nomes para o anticristo. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus capítulo 24 é um capítulo dedicado exclusivamente para os judeus. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o arrebatamento. É tanto que os discípulos perguntavam, mestre, qual o sinal da tua segunda vinda? E aí Jesus vai falar os sinais para a sua segunda vinda. Já explicamos isso em outros vídeos. Segunda vinda de Jesus é para judeus. Nós, igreja do Senhor, vamos ser arrebatados. Então, em Mateus 24:15 está dito que ele é a abominação da desolação. Veja os nossos vídeos, quando foi o primeiro vídeo, quando nós falamos sobre o capítulo 24 de Mateus. Foi o nosso primeiro vídeo, ainda em 2010. Ponta pequena, Daniel 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Aqui é uma prova de que o anticristo será um homem, e não um sistema, como muitos dizem que será um sistema mundial. Não. Daniel viu que dentre aqueles 10 chifres, surgia um chifre pequeno. Dentre os 10 blocos que vai ser dividido o planeta Terra, de dentro desses 10 blocos vai surgir um homem. E 3 blocos irão contra este homem, 3 reis, não aceitarão o comando do anticristo e ele os destruirá. Está aqui, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, 3 reis, 3 blocos ou 3 presidentes não aceitarão as ordens do anticristo. Assim que ele assumir, vão se rebelar e serão destruídos. Daniel viu olhos e uma boca. Isso revela que ele será um homem. O anticristo também é chamado de rei altivo e entendido em adivinhações, ou seja, puro ocultismo. Daniel 8:23. Daniel 8:23 diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Então, Hitler, para quem não sabe, ele era um mestre do ocultismo. Ele fazia rituais. Não é à toa que ele recebia demônios e hipnotizava as plateias. Veja os vídeos, veja o olhar dele, que você vai ver que não é um olhar normal. Era um olhar de quem estava possuído por demônios. E ele fazia parte de rituais, muitos, no ocultismo. Então, o anticristo vai ser entendido no ocultismo, no satanismo, tudo do mundo das trevas, ele vai ser o mestre. Ele também é chamado do príncipe que há de vir. Daniel 9:26 está dito: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aqui foi Jesus. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Então ele também é o príncipe que há de vir. Aqui é uma profecia dupla, não vamos explicar isso agora. Já aconteceu e vai acontecer novamente com o anticristo. Daniel também o chama de homem vil. Daniel 11:21 diz: Daniel se levantará depois se levantará em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. O anticristo ele vai ser o mestre da oratória, ele vai ser um mestre que vai muitas guerras, ele vai ganhar só com a palavra. É por isso que lá em Apocalipse nós vemos que existe um arco, mas não tem flechas. Os estudiosos dizem que este arco representa que guerras serão ganhas só com o poder da palavra, da persuasão. Ele vai ser um mestre em persuadir os governos, as pessoas. É tanto que lá em Apocalipse ainda, no capítulo 17, os reis da terra vão entregar o seu poder por um breve momento a ele. Vão dizer, olha, nós não conseguimos dar um basta em todo este caos que está aí. Toma, reina em nosso lugar. Isso com palavras minhas, porque ele vai dar as cartas na época da tribulação. Outro nome, rei voluntarioso. Daniel, veja que Daniel fala muito do anticristo. Daniel 11:36 está dito: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então o anticristo ele não vai aceitar que ninguém tenha uma contra-ordem, que ninguém seja contra ele. Ele vai querer que todos se rebaixem a ele, que todos o adorem, e aqueles que não adorarem o anticristo serão mortos, serão colocados na guilhotina, como está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 4, as pessoas que não aceitarem o anticristo serão mortas, terão suas cabeças degoladas. O anticristo também é chamado de pastor inútil. Zacarias capítulo 11, versículo 16 a 17. Zacarias 11, versículos 16 a 17 diz: porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Nós temos hoje uma mensagem subliminar em vários meios de comunicação, que é cantores, artistas, todos eles cobrindo o olho direito, que chama o olho do Dejal. É uma simbologia iluminista em relação ao anticristo. Pode olhar, Lady Gaga, Justin Bieber, muitos cantores, atores, atrizes, muitos deles fazendo um triângulo em cima do olho, colocando a mão em cima do olho, os cabelos em cima do olho direito. É uma referência a esta passagem aqui, que dizem que o anticristo não terá um olho direito, será cego. E aqui diz também que o seu braço secará completamente. Então, especula-se muito em cima disso aqui. Agora, as mensagens subliminares, com as pessoas cobrindo o olho direito, é em referência a isso aqui, que ele não terá um olho direito. Chama-se o olho do Dejal. Você vê na internet muitos vídeos mostrando o olho de Horus, mostrando este olho aqui coberto. Vasculhe e você vai descobrir quantos artistas, inclusive aquele filme do Mel Gibson, Jesus Cristo, pode olhar que Jesus tem um olho todo escuro, todo ferido. É uma alusão a este olho iluminista, o olho do Dejal. Veja como os meios de comunicações estão infiltrados com o ocultismo. E por último, que vamos falar hoje, que ele é chamado o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Esta passagem aqui, um versículo antes, fala da vinda do Senhor, não é do arrebatamento. Muitos querem colocar esse capítulo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como sendo
que nós veremos o anticristo, porque antes que aconteça o arrebatamento, o mundo vai entrar na apostasia e vai ser manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aqui é para a segunda vinda de Jesus. Antes que Jesus volte a segunda vez, vai haver apostasia e o homem do pecado vai se manifestar, o filho da perdição. Esta passagem aqui não é para o arrebatamento, como muitos querem colocar esta passagem como sendo que nós veremos o anticristo, porque só vai acontecer o arrebatamento, porque primeiro virá a apostasia e aparecerá o anticristo. Não! Nessa passagem está falando que antes que Jesus volte a segunda vez, vai surgir o anticristo, vai haver apostasia. Então veja que o anticristo tem muitos nomes, como falamos no bloco passado, com certeza ele já está no nosso meio, só aguardando aquele a quem o detém, que é o Espírito Santo de Deus, que está detendo para que o anticristo não assuma o poder. Você veja que as profecias todas estão acontecendo. Esta profecia está colocando a ponta de fora essa confusão no Egito. É uma profecia para o milênio, porque lá em Isaías 19, fizemos um vídeo sobre isso. Deus chamou o Egito de meu povo, mas antes o Egito vai passar por toda essa confusão que está havendo aí. 2014, fica alerta. Abril de 2014 a 2015, setembro ou outubro de 2015, vão haver 4 luas vermelhas ou 4 luas de sangue. E você pode perguntar, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com as profecias? As luas de sangue só ocorreram 3 vezes neste planeta. 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha, porque o rei Ferdinando e a princesa Isabela disse que se eles não aceitassem o catolicismo como religião, eles seriam mortos. Eles foram expulsos. 1948, quando houve a fundação do Estado de Israel, e 1967, quando Israel retomou Jerusalém Oriental. Então veja que somente houve essas 4 luas de sangue nessas 3 épocas. Algo vai acontecer com o povo judeu e quem sabe com o povo gentil. Nós, entre 2014, abril de 2014 e outubro de 2015, haverá 4 luas de sangue, será o ano sabático dos judeus. Algo vai acontecer, porque já foi profetizado em Joel que a lua se tornaria como sangue, que o sol não daria mais luz, e em Pedro também está citado isso. Vamos aguardar o que vai acontecer durante o ano de 2014, 2015. Deus já está dando sinais no céu em relação a Israel. Algo vai acontecer. Quem for vivo verá. Mas o importante é você estar com Jesus. Não interessam as profecias que vão acontecer, que não vão acontecer. O importante é, se você está com Jesus, vai ouvir um toque, vai ouvir um chamado, Deus vai chamar o seu nome e você vai ser arrebatado. Não perca esta oportunidade, porque o trem do arrebatamento já está passando. O seu passaporte já foi carimbado, o seu ticket, a sua passagem foi carimbada lá na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Você já está com o passaporte carimbado e assinado pelo Senhor. Por isso, se você está entre 2 caminhos, volte urgente. Ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai fechar, está muito próximo. Jesus já está voltando. Acorde! Não queira ficar para trás, não queira ver a face do anticristo, a face do falso profeta, ver as coisas horrendas que vão acontecer aqui, porque este planeta vai ser morada literal de Satanás e seus demônios. Acorde! Não brinque com o Senhor. Você que se diz que é servo de Deus está brincando, cuidado! Porque de uma hora para outra você pode ser surpreendido. Que Deus te abençoe poderosamente. No próximo bloco vamos dar continuidade a esta ministração sobre a grande tribulação. Que Deus te abençoe poderosamente.